dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Dias. Então você já sabe o que tem que fazer, né? Deixar o seu like e se inscrever no canal. Neste vídeo estarei falando sobre a independência dos movimentos. Estarei aplicando neste caso um exemplo de um barco atravessando um rio. Este exemplo ele vai simplesmente quebrar a tua cabeça caso você nunca tenha visto este assunto antes. Ele é muito interessante, então fique ligado. Neste caso eu tenho um rio aqui em azul e um barco aqui em cinza, né? Parece muito não, mas é um barco. O nosso rio ele tem a largura de 20 metros. Vamos ler então primeiro aqui o que a gente aprendeu nos vídeos anteriores. Se você não viu, volta lá para você dar uma olhada sobre vetores. Esse vetor aqui vai ser o vetor velocidade do barco, vou chamar ele então de VB, né? Ele é menos 2J metros por segundo. Meu Deus, o que é isso? Menos porque ele é para baixo, né? O J porque é no eixo Y. Então, para baixo, ele tem um valor de 2 metros por segundo. Resumindo, o nosso barco ele vai ir para outra margem do rio, ó, na direção do eixo Y. Então, ele vai descer aqui, ok? Com a velocidade de 2 metros por segundo. Então, se a gente considerar somente a vertical, eu vou ter então que a minha velocidade é 2 metros por segundo. O meu rio ele tem 20 metros de largura. Então, se o meu barco vai atravessar o rio, onde neste caso, olha aqui embaixo, minha velocidade do rio é 0, então nem é um rio, né? É uma lagoa, tá tudo parado, espero que não dê dengue, o nosso barco ele vai atravessar esse rio retinho, retinho, porque não tem a correnteza para atrapalhar nesse caso, porque a velocidade do rio é 0. Então a variação de espaço que o meu barco vai percorrer vai ser de 20 metros. Então repara que com essas informações aqui, melhor colocar nesse lado, eu vou conseguir calcular a variação de tempo, ok? Então eu tenho que velocidade é a variação de espaço pela variação de tempo. Velocidade 2, espaço 20, aqui em metros, dividido pelo tempo. Né? Multiplica o cruzado, que aqui debaixo do 2 tem 1. Então eu faço 2 vezes ΔT igual a 20. ΔT igual a 20 dividido por 2. Então eu vou ter 10 segundos que o meu barco vai demorar para atravessar, ok? Então este é um caso onde o meu rio está parado. E agora o choque vem quando o meu rio está em movimento. Vou desenhar aqui novamente. Então agora o nosso rio ele vai ter a velocidade de 3 metros por segundo, né? Então é só a gente ler aqui o I é o X, como é positivo, então ele está para a direita. Então quando o barco ele começa a atravessar o rio, a gente vai entender sempre que o motor do barco vai fazer a força para que ele tenha a velocidade de 2 metros por segundo para baixo, sempre tentando atravessar o rio. Né? O motor ele não vai virar a direção dele. Então nós teremos a velocidade do barco para baixo, que é o nosso VB, e para frente a correnteza ela vai estar empurrando o rio. Então teremos, o rio não, né? O barco. O rio estará empurrando o barco. Então aqui eu vou ter a velocidade do rio. Então neste caso eu vou ter o somatório das duas velocidades. Então neste caso o meu barco ele não vai atravessar o rio retinho assim, ó. Ele vai atravessar o rio na diagonal, ok? Porque ele vai ter duas velocidades fazendo 90 graus sobre ele. A velocidade que o motor nele faz e a velocidade do rio. Então aí eu vou ter dois vetores fazendo 90 graus. Se você viu o vídeo sobre soma de vetores, você sabe então que para somar esses dois vetores eu posso fazer o teorema de Pitágoras, tá bom? Então vou chamar de vetor resultante, né? A soma dos dois. Então o valor do vetor resultante, acho que resultante não vai dar certo porque já tem o rio. Chamar só de vetor. Né? Ele vai ser igual, ele ao quadrado, vai ser igual o vetor b ao quadrado mais o vetor r ao quadrado. Então neste caso,
Meu barco ele vai ter a velocidade de 2, que é o módulo, né? A gente preocupa sem pensar no sinal. 3 ao quadrado. Você tá craque nisso aqui? Espero que sim. Né? Isso aqui é Pitágoras, vai dar 4 mais 9. Então vou ter que o V vai ser igual a raiz quadrada de 13. Então beleza. Essa é a nossa velocidade. Se quiser usar a calculadora para mudar isso aí, tudo bem. Que aí você pode trabalhar com uma aproximação da velocidade de 3,6 metros por segundo. Então entende o seguinte, ao invés, né, da situação inicial que o barco ele atravessava com o rio parado, ele ia retinho, então ele tinha velocidade de 2, agora o nosso barco vai atravessar na diagonal. Porém, ele vai atravessar com uma velocidade aproximadamente de 3,6 metros por segundo. Então a pergunta é, qual é o tempo de travessia do barco quanto a isso? Olha só, a travessia que o barco está fazendo, ela continua sendo de 20 metros, porque ele está atravessando de uma margem para outra. A velocidade que uma pessoa pode medir do barco, que o velocímetro do barco, não o velocímetro do barco, na verdade, um celular no GPS marcaria, seria de 3,6 metros por segundo. Por quê? Porque está somando a velocidade do barco e a velocidade do rio, vetorialmente. Porém, o velocímetro do barco vai continuar tentando fazer os 2 metros por segundo, para que o barco atravesse o rio. Então, independente do barco estar andando na diagonal, a gente tem dois movimentos independentes que estão acontecendo ao mesmo tempo, que é o movimento de travessia, né, de uma margem para outra, que ele vai estar procurando percorrer os 20 metros com a velocidade de 2 metros por segundo, que é a velocidade que o motor ele imprime do barco, tá bom? E outro movimento é do barco indo para frente. Por quê? Porque o rio, a correnteza do rio empurra ele para frente. Então, quando eu uno os dois movimentos, o meu barco ele acaba saindo na diagonal. Porém, o movimento que vai fazer o barco atravessar é somente a velocidade do barco, os 2 metros por segundo, que o motor faz. Então, com isso, o tempo de travessia, presta atenção nisso aqui, ele é o mesmo do tempo anterior, né? Lá em cima a gente teve a travessia de 10 segundos. Então aqui eu também vou ter a travessia de 10 segundos. Ah, mas ele percorreu um espaço maior. Sim, ele percorreu um espaço maior. Mas esse espaço maior é porque a gente acaba somando os dois movimentos. E quando eu somo os dois movimentos, eu aumento a minha velocidade. Porém, a velocidade que faz ele atravessar continua sendo 2. E o espaço que ele precisa atravessar continua sendo 20. O espaço que ele anda para frente, né, que ele desloca, vou apagar isso aqui agora para explicar sobre o deslocamento. Então ele vai deslocar os 20 metros, vou colocar aqui também, ó, ele vai sair de um ponto A, vai percorrer uma trajetória assim e vai chegar no ponto B. Então ele vai ter um ponto aqui que vai ser de 20 metros. E esse 20 metros vai estar associado à velocidade que tem módulo, né, a velocidade do barco, de 2 metros por segundo. Já essa parte que ele anda aqui para frente, ó, daqui até aqui, isso se dá pelo movimento do rio, né? Então é uma distância que eu não sei, mas vou calcular ela na verdade. Então ela vai estar associada com a velocidade do rio, que é 3 metros por segundo. Então o tempo de travessia, tá bom? Continua sendo 10. Então vamos anotar isso aqui, ó, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver o deslocamento horizontal. Falei difícil, né? Como assim deslocamento horizontal? Quando eu volto aqui, né, eu percebo que eu tenho um deslocamento horizontal aqui, ó, que a correnteza do rio vai fazer, né, o nosso barco deslocar. Se não tivesse correnteza, ele ia vir reto. Então esse deslocamento também vai acontecer com o tempo de 10 segundos. Porém, a velocidade vai ser a velocidade do rio.
que tem um módulo de 3 metros por segundo. V igual a ΔS sobre ΔT. Então a velocidade é 3. ΔS eu quero saber. E o tempo é 10, né? Aqui embaixo tem 1. Multiplico o cruzado. Então eu vou ter que o ΔS vai dar 30 metros. Então, pessoal, quer dizer que o nosso barco, vamos apagar aqui que tá feio demais isso tudo, né? Quer dizer que o nosso barco ele vai percorrer 30 metros na direção X, né, considerando o nosso plano cartesiano, e ele vai continuar fazendo os 20 metros. Então aqui ele vai ter 30 metros na direção X, enquanto isso aqui ele tinha 20 metros na direção Y. Aqui neste caso a nossa velocidade é de 2, módulo, né, velocidade do barco, e neste caso aqui a velocidade do rio ela foi de 3. Então com isso, galera, quando eu somo essas duas velocidades, eu obtenho a velocidade de 3,6, que seria que com o GPS marcaria, porque o GPS ele não estaria olhando se o rio está empurrando ou o barco mesmo que está indo nessa direção, tá bom? Então a gente vê que os dois movimentos, tanto o horizontal quanto o vertical, eles são independentes. Então não importa se o rio está muito veloz, com a correnteza muito rápido, ou com a correnteza baixa, se a pessoa que está pilotando o barco manter o barco, né, visando a outra margem, manter o barco retinho, nós vamos ter o mesmo tempo de travessia nas duas situações, tanto com a correnteza em alta velocidade ou em baixa velocidade. Eu sei que isso é confuso, não está na nossa cabeça de pensadores normais isso daí. Porém é muito, muito interessante. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero também ter te ajudado. Valeu, muito obrigado por assistir.